Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 2 de março de 2020. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 5ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pariquera-Sul. Com a palavra a vereadora Tereza dos Santos. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, já que a mesma se encontra na Secretaria de Conhecimento de todos os pares. O requerimento da vereadora está em discussão. O requerimento da vereadora está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento da vereadora por unanimidade. A ata da 5ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo discussão, de acordo com o artigo 138 do Regimento Interno, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do senhor prefeito. Boa noite a todos. Projeto de lei número 3/2020, que dispõe sobre percentual de aplicação de reposição de perdas inflacionárias de vencimentos dos servidores municipais, da administração direta e subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Pariquera-Sul, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Encaminho o projeto de lei número 3/2020 às comissões permanentes competentes para a emissão de seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos ofícios. Ofício número 78/2020, em resposta ao requerimento número 08/2020, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Ofício número 79/2020, em resposta ao requerimento número 12/2020, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Ofício número 80/2020, em resposta ao requerimento número 11/2020, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Ofício número 93/2020, que encaminha cópia dos decretos número 9 e 10/2020. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 1/2020, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a quem se destinam, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 2/2020, que institui ações de incentivo a artistas locais, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Projeto de lei do Legislativo número 5/2020, que dispõe sobre o Dia Municipal do Protetor dos Animais e da outras providências, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Encaminho substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 1 e 2/2020 e o projeto de lei número 5/2020 às comissões permanentes competentes para a emissão de seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 70/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de fazer gestão junto ao Departamento de Saúde para a retomada do atendimento às gestantes, assim como a devida realização dos exames nos prazos estabelecidos do pré-natal, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 71/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a roçada na linha Nova Cremona, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Indicação número 72/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a instalação de linha de tubos na estrada de acesso à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, bairro Braço Grande, localizado no KM 15 da SP 226, que liga Pariquera-Sul a Cananéia, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Indicação número 73/2020 ao senhor prefeito municipal,
que indica a necessidade de providenciar o uniforme e agasalho de inverno para os funcionários do serviço 192, melhorias na estrutura do setor e nos equipamentos, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 74/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de estudo visando a elaboração de um projeto de lei concedendo ao servidor público municipal um dia de folga no dia do seu aniversário, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 76/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de instalação de pontos de iluminação pública na rua Frederico Zizília, antiga estrada do Banespinha, Jardim Nova Itália, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 77/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de realizar a limpeza da caixa e tubo de emergência e ou providenciar nova linha de tubo na rua Isírio Soares, altura do número 90, Vila Maria, para que possamos combater o foco da dengue no local, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 78/2020 ao senhor prefeito municipal, que por meio do departamento responsável elabora um projeto de lei denominando a Casa do Artesão, localizada na Rua dos Expedicionários, Centro, com o nome do senhor Horácio Iano, devido aos trabalhos prestados nesse município, conforme biografia em anexo, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 79/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de patrulhamento, cascalhamento e colocação de fresa asfáltica, limpeza do rio e roçado do mato na rua Máximo Zanella, Vila Débora, próximo ao rio, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 80/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de que seja realizado reparos da ponte na rua Nagir Dionísio Ferreira, Jardim São Carlos, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 81/2020 ao senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de que seja providenciada a cobertura na estrada da escola EMEI Abelhinha, de autoria da vereadora Érica Sumuyama. Indicação número 82/2020 ao senhor prefeito municipal, que indicando a necessidade de cadeirantes no guinchê da farmácia municipal e adequação do todo do mesmo local, para melhor atender aos munícipes que vão retirar seus medicamentos, servindo assim de proteção tanto em dias de chuva quanto em dias de sol intenso, de autoria da vereadora Érica Sumuyama. Indicação número 83/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de patrulhamento, cascalhamento na rua Lauro Lobo, no Jardim das Acácias, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Indicação número 84/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de um plano de arborização urbana e sua execução ainda neste ano, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Indicação número 85/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de colocação de tubulação de esgoto para aguentar grande capacidade de água no canal que existe desde a rua João Batista Barduco, atravessando na rua Frederico Schmidt até a rua João Flórido, na Vila Palmira, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ementa do requerimento número 25/2020. Requerimento número 25/2020 ao excelentíssimo encarregado do posto de operações da Sabesp em Pariqueraçu, que solicita informações da Sabesp visando a contemplar a linha Nova Itália com o prolongamento da rede de água, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Arnaldo Lourenço.
Não pode falar, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Senhor presidente, ali o bairro Linha Nova Itália, né? Ela foi contemplada recentemente com a expansão da rede de água, né? E eu não sei se o presidente está pedindo para o mesmo local ou para algum local diferente. A estrada do Banespinha ali não continha rede de água, hoje ela já possui, né? E tem uma rua depois da rua do Banespinha, que também entra ali, uma rua sem saída, que foi contemplada também com uma rede de água recentemente aqui com recursos próprios da Prefeitura Municipal. Então eu não entendi ao certo aqui aonde que o presidente está pedindo essa expansão, né? Mas ali o bairro ali foi praticamente todo contemplado, aquela parte ali com a expansão da rede de água ali, né? Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público aqui presente. Realmente eu concordo com o vereador Arnaldo Lourenço. Teve diversas melhorias ali no Jardim Nova Itália, tanto na estrada do Banespinha, quanto na próxima estrada. Esse local, vereador, provavelmente até coloquei no requerimento, esse local é na estrada Iguape ali. É um trecho da estrada de Iguape, onde alguns moradores que vieram me questionar, e até eu entrei em contato com a Sabesp, que não foram contemplados. Do lado direito da rodovia, isso, do lado esquerdo, Alguns moradores ali não foram contemplados, e a briga é antiga. Eu fui pesquisar na casa, tem requerimento aí, até do antigo vereador que já passou por aqui, o vereador Cido Iano, então não foi atendido, mas esse requerimento visa buscar informações e que sejam atendidos aquela população local ali. Também, em antemão, já quero, diante do levantamento do vereador Arnaldo, na próxima sessão farei um requerimento solicitando as ações aí de planejamento da Sabesp para o ano de 2020 aí, para que nós possamos saber aí tudo que a Sabesp vai trazer de benefícios à nossa população. Então, senhor presidente, esse requerimento aí desse povo, essa solicitação ali da estrada do Banespinha, bem como da outra estrada, era um pleito há muito tempo. Os moradores vinham pleiteando. E no requerimento aqui ele ficou meio assim, não tem um ponto localizado certo, né? Acho que é interessante o presidente especificar melhor ali ao lado esquerdo da rodovia SP 222, né? Porque senão eles vão achar que o presidente está pedindo para um local que a obra foi recentemente concluída, né? Deu aproximadamente 2 quilômetros de rede de água ali que a prefeitura realizou. Então pode ser que eles respondam em cima dessa obra que foi realizada recentemente, ou seja, foi realizada acho que no mês de dezembro, novembro, dezembro, concluída em janeiro agora, né? Ok, senhor presidente. Senhor secretário, anote os questionamentos do vereador Arnaldo. Farei as verificações e alguns ajustes aí. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 25/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do requerimento número 30/2020. Requerimento número 30/2020 ao excelentíssimo superintendente regional da Sabesp, que solicita informações sobre planejamento ou interesse da Sabesp em construir um poço artesiano no bairro Conchal 1, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. Fazendo uso da palavra, cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público aqui presente novamente.
Esse requerimento aqui é uma luta antiga aí minha, desde o ano de 2017, quando adentrei aqui nesta casa. Aqueles moradores ali, em época de campanha, quando saí à busca de votos, fui muito questionado naquele bairro, naquela localidade ali, sobre a questão de água, né? Eles têm muita dificuldade, então a gente cobra aí a Sabesp e pede informações para que possamos assim ajudar aquela população ali local. Sabemos também que o Conchal foi beneficiado aí pela rede que foi instalada agora há pouco tempo. Também temos no Conchal aí escola, posto de saúde, também. Então a gente luta aí para que o Conchal 1 seja beneficiado com esse poço artesiano, para assim trazer melhor qualidade de vida àqueles moradores do local. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 30/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento número 31/2020. Requerimento número 31/2020 ao Poder Executivo, por meio do diretor do Departamento de Obras, senhor Paulo Henrique Barbosa, que solicita informações sobre tubos para canalização, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, o requerimento ele fala por si só, na verdade busca informações, né, sobre tubos para canalização, que é de autoria do nobre vereador Sérgio. Parabéns pela propositura em busca dessa informação. Mas, senhor vereador, se o senhor deu uma passeadinha ali atrás do ASPA, perto da garagem, tem centenas ali de tubo. Centenas. Tem muita tubulação ali. De vários tamanhos. Aí, a pergunta aqui também deveria existir é por que não usam a tubulação? Temos aqui munícipe reclamando já, as fortes chuvas estão aí, né? Tem os alagamentos, deve ser utilizado as tubulações nesses canais, em vários canais, tanto na Vila Palmira, ao qual eu vou debater aqui no meu tempo sobre a indicação ao qual eu venho cobrando desde 2018, corrijo. Então, ou seja, na verdade, é bom a gente saber quanto tem. Eu sei que tem centenas, porque em vários locais aqui eu vejo tubo em tudo quanto é parte, mas eu não vejo colocar. Na verdade, existe até uma fala de políticos, de alguns políticos, que fala o seguinte, que tubulação quase não se faz porque não aparece. Em época de campanha não vai aparecer porque você enterra o tubo e ninguém vê, né? O asfalto se faz porque todo mundo vê e passa por cima. Agora aqui eu tenho uma preocupação e espero que venha a resposta desse requerimento com todos os tubos mesmo. Eu não sei se haverá possibilidade, mas de incluir, senhor vereador, mas colocar aqui sobre a utilização mesmo deles. Se vai ser utilizado e até quando. Porque tem muito tubo, muito. Eu tenho umas fotos no meu celular ali, sobre as tubulações que estão em estoque. Então, ou seja, eu acho que tem que existir um planejamento de execução da utilização dessa tubulação. Tem que existir, né? Não adianta você fazer mais compras, né, fazer aquisição disso e daquilo, tamanhos diferenciados e não utiliza. O ano passado eu cobrei muito ali na Vila Piripiri, né, que enche perto da pracinha, até sinalizei um projetinho para poder ampliar o canal que estava ali, até foi dado como uma sugestão benéfica, boa, pelo Paulo Barbosa, que é o diretor de obras, mas até agora não foi executado nada. Ou seja, os tubos nós temos. O que nós não temos é o trabalho para se colocar esses tubos nas localidades que precisam. Então, espero que a resposta, além de vir sobre a quantidade, mas também da utilização, somente isso.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Agradeço a observação do vereador Rodrigo Mendes. O requerimento ele se refere a quantos tubos que são utilizados para canalização existem em estoque hoje na prefeitura. Tubos de diferentes diâmetros. Então, o que eu estou pedindo é a quantidade separado por diâmetro. E a partir daí, sim, vereador, eu não vou incluir nesse requerimento, porque a ideia é saber quantos tubos tem e a partir daí pedir um plano de execução das obras para a utilização desses tubos, porque aí nós podemos monitorar, porque a função do vereador, como é de fiscalização, se nós sabemos que tem, sei lá, 500 tubos e tem um plano de execução, nós poderemos acompanhar esse plano de execução. Então, é um processo de fiscalização, na minha humilde opinião, que vai ser mais efetivo, mas partindo, a princípio, dessa quantidade. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Boa noite à mesa, boa noite aos demais colegas vereadores, ao público presente, os que nos assistem através da rede social. Quero parabenizar o vereador professor Sérgio pela propositura. Afinal de contas, uma das funções do vereador, de fato, a fiscalização, e pelo que Vossa Excelência coloca aqui, o início de um processo de fiscalização aqui, referente à questão de tubulação. Até porque, já foi dito aqui, na questão de muitos pontos do município onde se falta tubulação, e a gente não sabe aonde realmente é colocado. E vou deixar bem claro aqui, tubo tem que ser colocado, se tem bastante, já fui ali na aspa, confirma que o que o vereador Rodrigo acabou de dizer, está cheio de tubo ali, às vezes se coloca lá também para os lados do recinto, guarda esse tubo para aqueles canto para lá. Então, assim, tem muita tubulação, muito tubo, e de diverso diâmetro. Não sabemos quanto, mas tem centenas sim. Agora tem um detalhe, hein? Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Tubulação tem que ser colocada realmente para as pessoas que precisam, e eu sei, porque agora nós estamos aqui com pessoas precisando, de locais aí inundados, questão de tubulação faltando. Será que estão esperando com aquele monte de tubo que está lá na aspa para vender? Tubulação não tem que ser vendida não, hein? A tubulação é comprada com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro do povo, tem que ser colocada onde realmente precisa, não é para esperar a venda. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. A prefeitura, eu venho acompanhando esse trabalho aí na compra de tubos aí, e ela adotou uma política aí que, graças a Deus, o município vem ganhando bastante, né? Porque antigamente, nas administrações anteriores, os tubos eram comprados aqui na região mesmo, né? Ou seja, compras pequenas, fracionadas aqui no município, onde um tubo aí de 0,60 PA2, né, que é o tubo que tem ferro, a prefeitura chegava a pagar 120 hoje, no preço de hoje, vamos dizer preço de hoje, 120, 130 reais num metro de tubo. E nesse processo licitatório que a prefeitura vem comprando aí, em quantidades maiores, para atender a demanda ao longo do ano, chega-se a comprar até pela metade do preço, né? As empresas de São Paulo têm vindo aqui e têm jogado o preço lá embaixo, né? 60, 70 reais num tubo de 60 PA2. Então o município ganhou muito com isso, né? Tive algumas reivindicações atendidas através do departamento de obras, né? Acompanhei outros, porque a tubulação, por Pariquera ser uma cidade plana, se você não fazer a pavimentação e colocar uma linha de tubo, o que acontece? Ela assoreia tudo, né? Ela cria as ruas de terra, né? Com as enxurradas, assoreiam as tubulações e fica uma tubulação praticamente perdida, né? Recentemente a prefeitura pavimentou ruas ali
na Vila Piripiri, foi feita a tubulação. Tivemos tubulação aqui na rua Cílio Zanella, né? Mais de 100 metros de tubo ali foram colocados ali, né? E sem dúvida a prefeitura utiliza muito os tubos de 0,40 e 0,60, né? O tubo de 1 metro e o tubo de 0,80, que a prefeitura, eu acho que tem estoque ali atrás perto ali do Guaricana, é 0,80, né? Então é um tubo que a prefeitura tem que ter em estoque de acordo com a demanda das pavimentações. Se alguém for olhar um processo licitatório hoje e ver os itens ali, drenagem, tubulação, é um preço altíssimo que são pagos nas licitações, e a prefeitura vem adotando esse método para economizar o dinheiro público. O que ela faz? Ela vai na frente antes de algumas obras, como foi o caso da Cílio Zanella, e ela mesma executa a drenagem das águas pluviais, consequentemente o valor do objeto, né, da licitação se torna-se bem mais barato. Aí é só comparar para quem quiser ver uma planilha ali da composição de uma pavimentação asfáltica, o quesito ali, tubos e caixas, né? Então, a gente vê aí o sucesso da administração do prefeito Zé Carlos. Esse é um dos sucessos dele, essa compra de tubo antecipada aí e utilizando realmente onde precisa. Já falei, se colocar uma tubulação, que nem ali na Pedro Bahia, né? O prefeito está fazendo o levantamento para a pavimentação daquela rua ali agora. Se ele for ali agora, antes de pavimentar e colocar uma tubulação, vai assorear tudo, vai inundar tudo, né? Isso é comprovadamente, né, tecnicamente comprovado. Então, era isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, novos colegas e o público aqui presente, e aqueles que nos assistem pela internet. Eu concordo também com o vereador Arnaldo, inclusive já participei, já fiz várias indicações aqui, ali mesmo naquela rua que hoje é a Simval Araújo, ao lado da creche, foi mais de 350, 400 tubos de 1 metro, né? Lá no Boa Vista, antes da escola, lá também foi colocado lá que tinha um alagamento que alagava as casas lá na rua, mesmo época de sol, e foi colocado em 70 tubos de 40, 300 metros na Vila Maria também. Então eu concordo que os tubos é para ser usado, mas eu ando por aí e vejo que está sendo usado. Agora, se tem lá parado, às vezes tem local também que se você colocar o tubo vai ser pior. Acho que é o caso ali do nosso amigo Chuchu, não sei se é só o fato de fazer a tubulação. Precisa ir lá, olhar, precisa de uma equipe técnica responsável para saber. Porque, de repente, você colocando uma linha de tubo, pode ser que venha encher mais ainda. É só isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Fazendo uso da palavra aqui, cumprimento os vereadores, o público presente novamente. Aproveitando o requerimento e a situação, a questão em si, levantada aqui hoje, é de grande importância aí toda a rede, linha de tubo, expansão que a prefeitura tem feito aí, tanto na creche, no bairro Boa Vista, como falou o vereador Milton Ticaca. Temos melhorias, temos tubos parados. O requerimento também visa saber a quantidade de tubos que temos à disposição para que a população seja atendida, mas vemos aí a importância também e desses moradores que aqui adentraram nessa casa antes da sessão alguns minutos, que sejam atendidos. Tivemos, o vereador Milton Ticaca falou da tubulação lá, mas é importante que, acredito que hoje será difícil, não sei também, que o órgão competente da prefeitura dê uma atenção especial. Temos aí dificuldade na casa do nosso amigo aqui presente, Chuchu, de longa data eu acompanho, ele vem me procurando há tempo, também já estive na prefeitura, então eu peço encarecidamente à equipe da prefeitura, do departamento de obras, que avalie o local e veja
qual linha de tubo, o que é preciso fazer para que essa situação não volte a acontecer, para que possamos dar uma tranquilidade maior àqueles munícipes ali do local, que eu acredito também que não é só a casa dele, é alguns que a sua volta também. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 31/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda do requerimento número 32/2020. Requerimento número 32/2020 ao Poder Executivo, por meio do diretor do Departamento de Saúde, senhor Dorival Reis, que solicita informações sobre ultrassonografia em gestantes do município, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. A questão que eu estou levantando aqui é a respeito da ultrassonografia. Pariquera sempre teve um trabalho de excelência na questão do cuidado com as gestantes, e tanto aqui na questão do atendimento municipal, quanto no hospital, que atende todo o Vale do Ribeira. Contudo, nos últimos tempos, vem acontecendo um problema em relação à ultrassonografia. Então, algumas questões me procuraram, gestantes, que não conseguiram fazer ultrassom, ou por o aparelho não estar bom, ou por uns falam que o aparelho ele não tem a qualidade suficiente. Contudo, a falta de, nos últimos meses, principalmente no pré-natal, a ausência da ultrassonografia pode trazer graves consequências, porque o médico obstetra que vai fazer o parto, ele tem que ter todos os subsídios, ele tem que saber de todas as informações para estar preparado com sua equipe para tudo. Então isso pode trazer graves consequências se não tem esse atendimento. Inclusive, uma gestante de 8 meses fez que é um outro assunto que eu não coloquei, mas também o vereador Mário, ele fez uma indicação sobre exames gerais. No 8º mês de gravidez, foi feita uma solicitação de exames de sangue, que também vão subsidiar, também vão ser importantes para o médico na hora do parto, e o exame vai ficar pronto em 30 dias. Então isso também é um problema muito sério. Então eu espero que se resolva isso o mais rápido possível, né? Até o momento, se já estiver resolvido, que se faça uma linha de prioridade nas mulheres gestantes que estão com um problema ainda para a realização desses exames. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Fazendo uso da palavra aqui, cumprimento os vereadores. Essa é uma questão bem complexa aí. Quando a gente fala de gestante, a gente tem que ter todo o cuidado possível, né? A gente que trabalha na saúde aí dá preferência à gestante. Às vezes a gestante chega no postinho de saúde procurando um atendimento, não é dia de consulta dela, mas a gente tem que prestar atenção, tem que encaixar com a médica, dependendo da situação, tem que encaminhar enfermeiro. A gestante, hoje a gente pode classificar aí num grau em primeiro lugar. E temos aí preconizado pelo Ministério da Saúde aí a quantidade de ultrassons que a gestante tem de direito. É importante aí que sabemos aí que tivemos uma dificuldade aí nos ultrassons, mas é importante que a prefeitura tenha uma atenção
especial em cima da contratação de empresas para o ultrassom. Tipo, tá vencendo um contrato, já se programar, isso é, como se diz, um planejamento, né? Para que as gestantes não venham ser prejudicadas por alguma situação, alguma falha que possa ter ocorrido pelo departamento. Então, eu vejo que a gestante em primeiro lugar, temos que dar uma atenção especial. Como eu falo para vocês, hoje o hospital tem dado um suporte aí a essas gestantes que eu falo para você que é fora do normal. Eu que trabalho na saúde, o dia a dia, algumas noites atrás até fui buscar 2 gestantes e o atendimento é preciso. O médico, às vezes, quando precisa, faz aquele ultrassom de urgência. Então, com saúde aí tem salvado o município de Pariquera-Sul nessa questão da saúde, né? Temos as dificuldades, mas graças a Deus temos o hospital que tem nos ajudado muito também. O requerimento concedo, vereador. Eu agradeço pela cessão do tempo. Também só fazendo um complemento à minha fala, em relação à questão da ultrassonografia, ainda existem pessoas, graças a Deus, que têm condições financeiras de chegar, tem um número específico de ultrassons para serem feitos no acompanhamento da gestação. Então, aquelas pessoas que não conseguiram ser atendidas, algumas pessoas ainda têm o privilégio de poder correr e fazer o acompanhamento em clínicas particulares, que gera um custo isso, né? E lembrando também que, assim como foi dito aqui, o hospital dá uma grande retaguarda e também uma extraordinária conquista para o Vale do Ribeira é a questão das UTIs neonatal que foram doadas ao hospital pelo Rotary. Então, existe uma retaguarda para os casos, melhorou a qualidade de vida, diminuiu o índice de mortalidade infantil no Vale do Ribeira, mas que não podemos contar com a sorte, não podemos contar com Deus nos ajude. Deus acima de tudo, mas o trabalho tem que ser feito. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 32/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda do requerimento número 33/2020. Requerimento número 33/2020 ao excelentíssimo superintendente regional da Sabesp, que solicita informações sobre a instalação de reservatório de água no bairro da Vila Piripiri, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 33/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento número 34/2020. Requerimento número 34/2020 ao excelentíssimo superintendente regional da Sabesp, que solicita informações sobre planejamento ou interesse da Sabesp em construir um poço artesiano na estrada de Cananéia, localizado no KM 15, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Ali no quilômetro 15, ali do lado onde fica o braço grande, eu também fiz uma indicação sobre o local. Ali tem um sério problema mesmo em relação à água,
porque existem muitos moradores ali e a fonte tem um olho d'água ali no morro e esse faz um rio e dali está indo para as casas. Só que próximo dali tem um bananal que foi feito lá, ali em cima. Uma área fechada, não sabem direito de quem é esse bananal. E isso, segundo os moradores ali, eles acreditam que isso está interferindo nesse olho d'água que está secando e que eles estão assim, agora com chuvas, claro, a situação melhora, mas que eles têm uma dificuldade muito grande para captação de água. É um requerimento importante e tomara que seja atendido, porque a população lá com estiagem está sofrendo muito. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Fazendo uso da palavra aqui, só para esclarecer também a vinda do requerimento, esse requerimento visa aí trazer um conforto a mais àquela população para que em época de estiagem, de seca, não fiquem sem água no local, né? Quero só para complementar aqui o requerimento que eu fiz sobre o número 33 da Vila Periperia ali, do reservatório de água, também é uma briga, é uma luta antiga aí, junto aos moradores da parte mais alta do bairro da Vila Periperia ali, que nós estamos numa época de chuva, mas também temos a época de seca, né? E aqueles moradores da parte alta, em diversas vezes, ficam sem água também. Então, é de grande importância aí que a Sabesp também venha atender aqueles moradores do local. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Senhor presidente, eu ouvi algumas proposituras sobre Sabesp, né? Eu fico meio preocupado porque o que acontece? Eu já discursei nessa casa referente ao contrato de convênio que existe entre a Sabesp e a municipalidade, ou seja, a prefeitura. O que acontece? Existe esse contrato de convênio e existem as obrigações de ambos. E existe uma questão que é de fiscalização, que o próprio contrato de convênio abre uma possibilidade para a prefeitura fazer indicação de um fiscal para poder fiscalizar todas as obras do prefeito, ok? Da municipalidade, da Sabesp, ok? Então, ou seja, só que a prefeitura não fez essa indicação desse fiscal. Então, como é que a gente vai ter uma aproximação e uma fiscalização da municipalidade com os serviços que estão sendo ou que poderiam ser executados pela Sabesp, se a própria prefeitura não fez nesse contrato de convênio a indicação do fiscal? Isso eu trouxe aqui, até eu não tenho aqui ao dizer, mas na próxima vou trazer. Eu até especifiquei cláusulas do termo, onde estava escrito que poderia estar fazendo a indicação, enfim. Teve um requerimento que a prefeitura trouxe uma negativa com relação a estar acompanhando, de estar indicando uma pessoa para fazer esse acompanhamento. Enfim, existe uma obrigatoriedade da prefeitura colocar essa pessoa? Não, não existe. O termo ele fala de possibilidade, é possível. Só que se a prefeitura quer ter uma preocupação diante de todos esses problemas, então que coloque uma pessoa para poder estar agindo junto com a Sabesp e cobrando. Mas assim não faz. Eu estou vendo aí questões da Sabesp, tanto na área urbana, quanto na área rural, né? Só que nós não temos a gente fica dependendo sempre de questionar a Sabesp, se nós poderíamos também questionar diretamente o fiscal que foi indicado pela prefeitura. E assim não é feito. Então, ou seja, eu até vou fazer um requerimento novamente para solicitar quem seria o fiscal desse termo de convênio entre a Sabesp e a municipalidade, a prefeitura. Que a gente vê, a Sabesp vai fazer uma obra, rasga-se o asfalto até mesmo novo, se faz e deixa largado por muito tempo. Depois vai fazer a correção. Tem questões de reservatórios
que há uma programação, tá? Há uma programação de toda a instalação de reservatório, de ampliação, só que a Sabesp, por muitas vezes, não respeita o cronograma. Então, cadê a municipalidade para poder fiscalizar esse termo de convênio, esse contrato de convênio? Não tem. Bom, falo que não tem pela última vez que eu questionei. Vou questionar novamente no requerimento próximo, porque é importante, sim, a prefeitura ou o prefeito, né, a municipalidade, estar junto com a Sabesp nessas ações. E não é só na Sabesp, Electro também. Mas já que o tema aqui é Sabesp, e eu já trouxe aqui, e me parece que tem uma cópia aqui do termo de convênio, para todos os vereadores estar apreciando, e verificar. E vou fazer uma próxima requerimento cobrando essa interatividade, né, e essa participação do prefeito, né, da municipalidade, com a Sabesp. É muito importante que isso exista. As cobranças sobre a Sabesp são bem-vindas, mas o prefeito, né, a municipalidade também tem que fazer a sua parte, de acordo com um termo de convênio, onde abre a possibilidade de estar indicando o fiscal. Somente isso. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 34/2020 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do requerimento número 35/2020. Requerimento número 35/2020 ao Poder Executivo, por meio da diretora do Departamento do Meio Ambiente, senhora Renata Lima, que solicita informações sobre as mudas de árvores em plantio nas ruas do centro da cidade, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. É um requerimento simples, mas julgo importante, porque em alguns pontos da cidade, aqui, principalmente aqui na rua daqui da Câmara, e outros pontos também, tem alguns locais que a gente vê que existem mudas plantadas, né, na calçada. Então, as perguntas básicas, qual o tipo de muda de planta que está sendo plantado no local? Se é planta nativa, que essencialmente deve ser planta nativa e não exótica. Outra questão importante também para cada planta, eu não sou, lógico, especialista nisso, mas tem um tipo de expansão das raízes. Algumas raízes vão para baixo, são raízes que não se aprofundam tanto. Agora, tem outras raízes que se expandem de uma maneira que pode rachar a calçada, até mesmo a pavimentação, pode provocar rachadura nos muros em frente onde essas plantas foram semeadas, estão sendo cultivadas. E uma outra questão que é também muito importante é qual é a altura que essas plantas podem chegar. Então, tem que se fazer esse trabalho. Até eu acho que tem indicação hoje mesmo do vereador Rodrigo, mas tem que se tomar um cuidado, e a gente quer esclarecimento, eu quero esclarecimento sobre isso. Por exemplo, a que altura máxima que essas mudas, essas plantas, essas árvores chegarão? Pode correr o risco de atingir as redes de energia? Qual a ação planejada para ser feito as podas? Porque existe uma diferença entre poda e desgalhamento. Quando você faz a poda, você utiliza técnicas para que se preserve o tamanho e a vida das plantas, das árvores. O desgalhamento é o corte feito pela Electro, que não interessa se vai tombar a árvore, se vai matar, mas é simplesmente um desgalhamento. Está lá
na rede elétrica, vai lá, corta e dane-se a consequência para a planta. Então, também ter esse cuidado. Que tamanho que vai atingir essas árvores? E qual a técnica a ser utilizada? Porque, inclusive, recentemente, eu fiz um requerimento, uma indicação em relação a isso. Que se haja um treinamento para podas também, e não simplesmente desgalhamento da maneira que está sendo feita. E, no mesmo requerimento também, aproveitando a oportunidade, se existe algum planejamento, alguma ação para as árvores que foram destruídas na entrada da cidade, porque lá é o mais claro exemplo que não foi feito poda, foi feito um desgalhamento, já foi motivo de muita discussão aqui, tenho até fotos aí do vice-prefeito Wagner Costa lá, dando algumas orientações, né? Postou no Facebook, eu tenho essa publicação, de como, acho eu que ele estava orientando como deveria ser feito a poda, né? Segundo ele, aquilo foi uma poda. Então, essas questões são importantes, que quando pega a pessoa que não entende e quer aparecer na foto, simplesmente, traz graves consequências para as árvores, para a entrada, para toda a questão ambiental no nosso município. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Bom, o requerimento, ele até vou tentar juntar aqui a questão de um requerimento e minha indicação. Primeiro, a questão de solicitar informações sobre arborização, né, na via pública, da forma que foi colocado aqui em nove questionamentos, é muito importante. O vereador aí tem a plena convicção e razão de que alguma coisa pode não estar sendo feita da melhor forma possível. Até o vereador falou sobre existência de poda e desgalhamento. Eu acho que, e citando a entrada da cidade, do que fizeram lá, né? Eu acho que não foi nem desgalhamento, ali foi um crime mesmo que fizeram, tá? Eu tiro essa palavra desgalhamento e coloco um crime, porque ali cortaram de qualquer jeito, tinha ali o pessoal tanto da prefeitura quanto do DR, né? E era para ter um acompanhamento técnico para fazer realmente uma poda naquelas árvores. Todo mundo pode ver ali que o João Bolão, muitos estão morrendo, outros, né, estão todo danificados. Enfim, ali foi um crime que fizeram, não foi nenhuma poda e não foi nenhum desgalhamento. Então eu espero que no requerimento venha sim trazer as informações do tipo de árvores a ser utilizadas, ao qual, junto com a minha indicação, que eu solicitei, né, indiquei ao prefeito que possa ser realizado um plano de arborização urbana e a sua execução ainda neste ano. Por quê? Nós temos leis aqui, né, em código, que fala sobre a obrigação da arborização no nosso município. Só que o prefeito está aqui, né, e o vice Wagner está aí para tirar foto de tudo quanto é coisa, mas aplicar o que é lei de arborização não se faz, não se tem planejamento. Se foram 4 anos, agora estão indo mais 4 anos, e nós não temos um plano de arborização. Nós não vemos, a gente não consegue ver isso tanto nas vias públicas e nem mesmo na entrada da cidade. Eu até lembro que numa propositura que eu fiz, eu até sugeri que pudesse implantar outros tipos de árvores ali entre um e outro, porque eu acredito que qualquer hora tudo aquilo ali vai morrer. Se não tratar, vai morrer. Ou vai cair, e não vai ficar legal, né? E tem muitas outras árvores bonitas que daria para colocar na entrada da cidade. E desde que cuidem, né? Não façam o que fizeram ali, que ao invés de fazer um plano de poda técnica, cortaram de qualquer jeito, né? Fizeram de qualquer jeito, e ainda o vice Wagner foi lá tirar foto achando que estava fazendo um bom trabalho e não fez um bom trabalho. A situação existia a necessidade? Existia, mas não se faz de qualquer jeito, você faz com técnica, né? E se faz até mesmo com o carinho que está ali há anos, né? Porque se não consegue colocar algo melhor, pelo menos tratem do que tem. Então aqui, a gente saber pelo requerimento do vereador,
saber sobre a expansão e crescimento, até mesmo das raízes das árvores, sobre o tipo de árvore, se é nativa ou não, isso é bom. O vereador já explicou aqui, com relação até mesmo se ela vai acabar impedindo, né, até mesmo a questão da iluminação, né, ou gerar algum problema, um conflito aí. E é bom saber para poder fazer, isso sim, ter um plano, né, e que ele possa ser executado. Pariquera Sul precisa sim de um plano de arborização, né, competente, um plano que possa ser executado o mais rápido possível. A gente não tem que jogar para um plano de governo eleitoral para o ano que vem. A gente tem que fazer agora, né? Agora é o momento, já se passaram 8 anos. Então essa questão de arborização é muito importante para o nosso município. Então eu espero que todas as árvores que vierem a ser plantadas, a gente tenha a informação no requerimento, até mesmo para a gente poder sugerir, mesmo que a gente não tenha o conhecimento devido, mas busca-se com quem tem, e a gente poder sugerir aí nesse plantio, né, nesse plano e na execução. Espero que o requerimento possa vir com a resposta em contento, espero que a indicação possa ser apreciada e possa ser atendida também a contento, uma vez que essa questão, além de estar introduzido numa lei municipal, né, ela é de extrema importância, não só para esse município, para qualquer lugar, somente isso. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 35/2020 está aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia e havendo tempo regimental, franqueio a palavra para que os senhores vereadores façam uso por até 5 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa novamente, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Em relação aos assuntos do expediente, eu fiz uma indicação ali no quilômetro 15, a entrada à direita, que tem o bairro Braço Grande ali, dá a entrada para facilitar a localização, que dá acesso direto à igreja ali, Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Fui até o local e eles têm uma grande reclamação ali em relação à estrada ali, porque logo na saída do asfalto já forma uma valeta muito grande, e ali é uma luta de muitos anos para se resolver 3 pontos. Logo na entrada, na descida ali do asfalto, abre uma cratera, os moradores tiveram que comprar cascalho com dinheiro do bolso. Pagaram. No enxadão, eles consertaram. E creio que com essa chuva, o dinheiro e o trabalho, o esforço deles, já deve ter se perdido. Esse problema pode ser resolvido com algumas linhas de tubo que foram compradas a preços baixos, que tem em estoque na prefeitura. Então nós temos como solucionar o problema. O que falta para que isso seja feito? Talvez a indicação de algum outro vereador que não eu, porque vocês viram aqui, ouviram que vereadores têm 300, 400, é isso, tem que ser feito. Parabenizo a conquista, mas quando não atendem alguns vereadores por questões políticas, é sujeira com a população que precisa. Se não fizerem lá, não vão atingir a mim, mas para atingir a mim vão prejudicar a população, e isso não pode acontecer. Isso tem que acabar. Essa política baixa de perseguição, porque a população é que paga, é a população que sofre.
E nós estamos aqui para lutar por todos, independente de partido político, de posicionamentos políticos. Isso tem que acabar. E ali são 3 pontos. Logo na entrada, no meio, entre a pista e a igreja, e passa a rua lateral da igreja, um pouco lá para trás também. Então, pais têm que trazer crianças no colo para ir para a escola, com água no joelho, com tantos tubos, comprados a preços tão justos. Por que não é feito? Espero que esse pedido seja atendido. Esse pedido da população, que eu fui só um porta-voz que escreveu. O pedido é da população, é do povo. Também estou apresentando, que foi lido aqui, 3 projetos de lei. Proibindo a inauguração de obras inacabadas. Tem que parar de fazer o uso político de obras. Não pode, a partir dessa lei, não poderá inaugurar um posto de saúde se no dia seguinte ele não for entrar em pleno funcionamento. Porque depois, um problema ali na parede, um problema não sei o quê, e meses. Por que foram lá tirar foto? Porque o vice-prefeito foi lá e tirou foto. Para inaugurar essa obra, se ela não está pronta. Então o Wagner Costa vai sofrer com isso, porque vai reduzir alguns números de publicação dele no Facebook. Também estou apresentando um projeto de lei de incentivo a artistas locais. Paga-se 15 mil para uma dupla sertaneja que vale 1.500 se apresentar no rodeio. E o povo de Pariquera, os artistas, tem que tocar de graça. E fora isso, um projeto de lei de incentivo aos protetores de animais. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento todos mais uma vez. Deixa eu iniciar aqui pela indicação. Fiz a indicação ali justamente para Vila Palmira, onde eu já venho cobrando isso desde 2017 aqui nessa tribuna. 2018, 2019 teve indicação e até agora nada de solucionar. Bom, temos aqui 2 pessoas, o Alceu e o Chuchu, que vieram reivindicar a questão de tubulação, né, que está enchendo lá nos canais lá da Vila Palmira. Eu lembro que a indicação de hoje pegou bem no exato, né? Ele fala o seguinte, fala sobre a indicação da necessidade de colocação de tubulação de esgoto para atender grande capacidade de água dos canais que atinge a rua João Batista Barduco, que atravessa ali a Frederico Schmidt, que também é a João Flórido, tudo na Vila Palmira. Então, desde ali do Edinho, aí passa ali para o pessoal da Tereza, aí depois vai até atrás ali do seu Bittencourt, da família Bittencourt, depois vai lá do outro lado também ali, que pega outro canal da família Bittencourt, do Alceu e do Chuchu, enfim. Desde 2017 e 2019 tem uma indicação para que se faça uma tubulação, que se arrume ali todas as vezes que tem cheia ou muita chuva, transborda e nada é feito. Tem tubulação para fazer. Aí eu até fiz uma anotação de que a única preocupação do Arnaldo em falar sobre tubulação foi falar sobre preço. Na verdade, existe um princípio da economicidade que a prefeitura tem que executar. Então tem que cobrar mais barato. Mas ele não falou sobre a preocupação da utilização do tubo. Se preocupou no preço. Ticaca até disse que sobre colocar a linha de tubo pode ser pior do que está, né? Por isso que tem que ter ali um estudo técnico. Mas quando vai esse pessoal fazer esse estudo técnico e executar o serviço para colocar a linha de tubo, tanto que passa ali próximo das residências do Alceu e do Chuchu, quanto lá, que corta a Frederico Schmidt, que vai lá desde o Edinho até ali o Bittencourt. Enfim, quando? Aí até o vereador Mário falou, hoje será difícil para recorrer. Vai ser muito difícil hoje mesmo. Hoje vai. Mas quantos anos nós estamos pedindo isso? Há muito tempo, tá? Tá aqui, tenho cópia de que foi a 98 de 2019. Nós temos a de hoje, né?
que é a número 85 de 2020, temos cobrança aqui de 2018. Então, ou seja, a Vila Palmira, ela não é esquecida nesse quesito. O problema é que nós lembramos, eu cobro, o prefeito que esquece, o vice-prefeito que esquece. Aí eu vejo na internet e falo assim, mas a gestão futura possível do Wagner Costa, ano que vem, a gestão dele é hoje, é agora, ou ele não está na prefeitura? Quem está lá? É o Bozo que está lá? Eu não sei quem que é que está lá. Então, ou seja, a preocupação é agora. Então, ou seja, a Vila Palmira não é esquecida aqui. Eu mesmo não esqueço. No executivo, ela é esquecida. Então, veio a calhar aqui essa indicação minha na preocupação lá na Vila Palmira, e eu espero que todos aqui, né, e até as pessoas do setor de obras que assistem o meu Facebook, possam lá e atender o bairro que carece ali há anos. E não é pouco não, hein? É mais de 30 anos ali o problema, viu? Não é pouco. Então, ou seja, espero que seja atendido. Com relação à indicação, eu vi que a vereadora Érica fez uma ali da acessibilidade da farmácia, né, aqui na UPS, que é difícil, né, o pessoal ali, a cadeirante, enfim. Existe uma indicação minha, vereadora, número 326/2019, do ano passado, já tem essa preocupação. Então o prefeito, de novo, não está nem aí. Mas como a senhora trabalha lá, na prefeitura, então vai conseguir apertar mais eles lá, e leve esse número, 326/2019. Afinal de contas, minhas indicações ficam na gaveta do executivo, não é executado. E para finalizar, veio um projeto de lei aqui sobre revisão e sobre recomposição dos servidores, que eles misturaram tudo. E eu espero que o pessoal das comissões saiba tratar esse assunto. Fizeram recomposição, fizeram revisão, não trouxeram a questão dos ACS, porque fizeram uma revisão agora, mas eles já tinham que colocar o piso deles por lei de 2018, ou seja, vão ter que fazer uma lei retroativa, e aí não esqueceram de aumentar o salário, né? Na verdade, o subsídio, né? O salário do prefeito e do vice-prefeito. Aí pode aumentar, né? Agora, investir em questões da saúde, que está faltando médico, nessa questão de saneamento, aí esquecem ao léu há anos. Então, espero que o projeto de lei possa ser bem apreciado, porque nós temos que envolver todo mundo e que todos os servidores possam ser agraciados da melhor forma possível. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Mais uma vez eu cumprimento a todos, os que nos assistem, os que estão aqui presentes e também aqueles que se fazem presentes assistindo através da rede social. Bom, quero também focar bastante nessa questão da indicação do nobre colega que acabou de falar aqui, referente à questão das tubulações, até porque nós estamos com moradores aqui. Moradores que vieram, eu estava ali sentado, não falaram comigo porque certamente tem mais afinidade com outros vereadores, mas eu estava ali e também estou solidário à causa de vocês, que é a causa de muitos outros moradores de outros bairros também, e que infelizmente foi declarado aqui, o vereador professor Sérgio acabou de falar muito bem, tubulação tem muitas, foi dito pelo vereador aqui, tem de sobra, tem centenas, tem 300, tem 400 tubos, de vários diâmetros. Foi dito aqui que esses tubos estão sendo conseguidos também a preço baixo. Que bom, Deus que abençoe, precisamos mesmo de um valor baixo, porque certamente a população será mais atendida. Só que é bem isso que a gente vem falando. Nós precisamos que, de fato, a população seja atendida. Com relação à questão de que não se sabe se vai ficar melhor ou vai piorar, claro, não somos nós vereadores que temos que sair daqui para ir lá ver o que tem que ser feito, mas que o setor de obras vá lá, analise, levem técnicos para ver realmente se precisa só de tubulação, precisa de mais coisas, mas tem que ser feito. Então está aqui essa questão, e eu vou dizer a vocês moradores que estão aqui, tá? Não paguem tubo. Tubo tem de sobra na prefeitura. Não tem que pagar tubo, jogar dinheiro na mão dos outros, para depois ficarem aí tirando foto e falando que tem trabalho feito, não adianta. Tá? Então, a tubulação tem que ser feita como um serviço público, atender a população. Isso sim tem que ser feita. Isso é para vocês, moradores da Vila Palmira, isso é para os moradores de outras ilhas aqui da cidade e da zona rural também.
né, que se fique bem claro, existe tubo, né, foi dito aqui por vereadores da base do prefeito, tem tubo demais, e isso não precisa nem o vereador falar, porque a gente sabe, tem aqui no município. Então que seja feito um trabalho, né, um trabalho bem feito, que atenda aquele que tem condições, aquele que não tem condições, mas que atenda de fato o lugar aonde precisa, né? Então fica aqui esse alerta a toda a população, para que realmente cobre. Tem que cobrar na Câmara, tem que cobrar na rede social, tem que cobrar o vice-prefeito, que na hora de fazer a obra, né, ele aparece lá, como apareceu no Conchal, para pedir fresa, para colocar no Conchal. Eu tive que dar as cara-tapa aqui, o vereador Rodrigo deu as cara-tapa, o presidente Mário deu as cara-tapa, mais o vereador deu as cara-tapa. Para tirar foto, ele foi lá, tirou foto. É assim que ele faz com o tubo também. Porque na hora de colocar a população, eu mesmo não vou lá para tirar foto e depois colocar na rede social. Obrigado, senhor presidente. Fazendo uso da palavra aqui, cumprimento a mesa, os vereadores, aqueles que chegaram aí depois de algumas partes da sessão também. Quero, aproveitando, falar de linha de tubo aqui, uma questão bem falada hoje na sessão. Temos moradores aqui do bairro da Vila Palmira ali, precisando dessa questão. Amanhã eu tenho uma agenda, me recordei aqui, Chuchu Alceu, eu tenho uma agenda com o diretor do departamento de obras, senhor Paulo, uma ida até o bairro Angatuba, para ver uma linha de tubo lá, que uma moradora me procurou. Eu não posso obrigar ele a ir até o local, a casa de vocês, ao seu, Chuchu, mas eu vou solicitar para ele que possa ir comigo até o local, verificar a situação de vocês e que possa dar pelo menos um norte a vocês aí, no que precisa ser feito e o que a prefeitura possa fazer para ajudar a questão da casa de vocês, que é uma preocupação minha, é uma preocupação dos vereadores aqui desta casa, se preocupar com os moradores, se preocupar com a população de Pariquera-Sul. Então, eu tenho o telefone de vocês, mas mesmo assim eu vou pegar novamente, porque amanhã cedo eu estarei ligando a vocês, e se ele se disponibilizar em ir até o local, prontamente irei para tentar ajudar na questão solicitadas de vocês aqui. Quero falar de uma indicação que eu fiz aqui sobre a rua Isírio Soares ali, que ali a rua Isírio Soares, nesse local citado aqui, teve um caso confirmado de dengue. Então, é de grande importância aí que a prefeitura faça toda a limpeza na caixa e também, se possível, o departamento de obras verificar a situação e, se possível, até a troca da linha de tubo, para que a vazão de água seja melhor ali no local citado, uma vez que a preocupação é com o foco da dengue. Uma vez que tivemos um caso confirmado, então é de grande importância para aqueles moradores daquela rua, para aquela família que assim prejudicada. Não estou falando que veio exatamente dali, mas é uma grande possibilidade. Então a gente tem que tentar evitar que aconteçam novos casos de dengue no local. Também fiz uma indicação aqui de número 78, pedindo ao departamento aí competente da prefeitura, denominando a Casa do Artesão ali com o nome do seu Horácio Iano, para que um homem simples, de família humilde e trabalhador e um grande artista aí no nosso município.
Também quero falar aqui de uma indicação que eu fiz de número 79, que fala sobre colocação de fresa asfáltica, limpeza da extensão da rua até o rio e a roçada do mato ali na rua Máximo Zanella, na Vila Débora. Temos uma questão ali, uma situação bem complexa também. Fiz uma indicação falando um pouco dessa questão aqui da limpeza do rio, uma vez que as fortes chuvas podem levar enchente aí e prejudicar aqueles moradores do local citado ali também. Não havendo nada mais a tratar na pauta do dia, da ordem do dia, na pauta do dia, franqueie a palavra aos senhores vereadores inscritos para explicação pessoal por até 5 minutos cada, conforme o artigo 159 do Regimento Interno. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Uma nova fase começando pós-carnaval. Alguns falam que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, mas nós aqui, eu posso falar por mim, tenho trabalhado muito aqui, já desde o mês de janeiro, e ao longo de todos os anos. É importante fazer um lembrete aqui. O mandato de vereador é de 4 anos. Então, todas as ações que forem feitas nesse ano é dentro de um período eletivo. E dentro desse período eletivo, algumas conquistas foram feitas e eu estou muito feliz por ter nascido uma parceria com um deputado estadual, o deputado Bruno Lima, que é delegado e um dos principais defensores da causa animal do estado de São Paulo. Ele faz ações radicais até em nome da causa e está destinando uma emenda parlamentar de R$100 mil para ser usado na castração de animais, no caso cães e gatos aqui do nosso município. Claro que tem que ser feito um levantamento de preço, de custos, né? Contudo, é possível fazer a castração de até 1.000 animais. Conversando com pessoas que entendem, que estão na causa animal, uma delas, a Lidiane, a Lidica Neves, que inclusive me acompanhou quando eu fui à visita ao deputado Bruno Lima, os protetores estimam que possa existir até 10.000 animais aqui no município. É muita coisa. Isso pode trazer graves consequências para a saúde. Então, proteção aos animais também é proteção à saúde humana. Então, é um gesto de humanidade com os animais e uma necessidade para os cidadãos aqui do nosso município. Tenho mais coisas para anunciar, mas vamos falando aos poucos aí ao longo das sessões. Amanhã, como sempre, toda terça-feira, 19h45, eu vou estar ao vivo no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter e no meu canal do YouTube. Amanhã vai. 4 plataformas. Tem umas questões técnicas a serem resolvidas, mas amanhã o entrevistado vai ser o Dr. Nélcio de Ramos Filho, Guito. E o tema é muito importante, vocês não podem perder. É sobre direitos do consumidor. Assistam, tem muitas informações importantes, coisa que acontece em nossas vidas
no dia a dia e que muitas vezes nós acabamos perdendo muitos direitos pela falta do conhecimento desses direitos. Então, amanhã, 19h45, ao vivo no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Eu só vou reforçar algumas palavras ao qual eu disse aqui sobre indicações, sobre problemas no município. Chuva, né? Temos aí, hoje está chovendo muito, a preocupação é grande. Vejo na transmissão que tem bastante gente também preocupado. Só que não dá para ficar se preocupando somente quando chove. Não dá para ficar se preocupando somente quando existe uma questão de alagamento, questão de cheia. Não, nós temos que nos preocupar, né, em algo pré-resolutivo, né? Então a gente já tem que ver questões onde já são abordados constantemente, problemas que já são indicados, e ir lá sanar o problema. Acontece que sempre nós vemos, a maioria nos mesmos lugares, né? A gente pode falar ali da Gustavo Schultz, ali na Vila Periperi, né, perto da pracinha. Ali enche, fica igual uma piscina, sempre, né? Na Vila Palmira, onde já foi mencionado aqui, sempre enche. No centro, se for ali em frente no Mr. Ice, vai estar um lago ali também. E nas vias, perto da na Vila Débora, nós temos aí, ali, até próximo da minha residência na Inspecionários, fica um lago ali. Quando tinha uma clínica ali, o pessoal da clínica sempre estava reclamando sobre esse alagamento que tinha na via. Então, ou seja, mas não dá para ficar se preocupando somente quando chove, no dia da chuva, porque no dia não dá para resolver, não tem como. Tem que vir tratando essas questões ao longo do tempo. O problema é que se passa ano e ano e ano, e promessa eleitoral, e vai passando, e não se faz. E aí não se preocupa, a gente não deve se preocupar só com o preço. Preço, pessoal, a municipalidade se preocupa, a economia eles têm a obrigação de fazer. Nós não temos que nos preocupar com o preço, nós temos que nos preocupar com a atividade, com a solução dos problemas. Ponto. Agora, tem mais gente preocupado em destacar em fotos, como o nosso vice-prefeito faz, em se destacar em uma boa gestão na questão da economia. Não é isso que nós temos que preocupar. Qualquer prefeito de qualquer cidade tem que se preocupar em economia. Ponto. Isso já é ponto sanado. Agora, nós temos que trabalhar em cima de soluções dos problemas. Acontece que aqui nessa casa, principalmente, eu falo do problema, aponto a solução e não sou atendido. Falo do problema, aponto solução e não sou atendido. Gozado que aí vem, às vezes, vereadores da ala do prefeito, espera-se alguns meses, faz o mesmo pedido e vai lá e é atendido. Infelizmente, eu posso até citar sobre questões de container de lixo, aqui é coisa simples, mas até mesmo a vereadora Tereza já falou que existia cota. Então, ou seja, cada um recebia uma cota. Espera aí, nós temos que trabalhar no geral, para todo mundo, e não só cota para os vereadores que é da base do prefeito. Afinal de contas, eu não sou da base do prefeito, mas eu tenho uma preocupação enorme com o município. E não vou ser atendido por quê? Porque eu não sou da base? Está errado. Então, ou seja, não existe essa preocupação. Lá no quilômetro 15, onde já foi falado sobre questões de saneamento, semana passada eu fiz uma indicação sobre as estradas lá, vicinais, que estão ruins, péssimo. O vereador já falou aqui, próprios munícipes pegaram, compraram o cascalho, compraram isso, alugaram, pegaram o caminhão, fizeram a obra. Depois disso, falei com vários munícipes lá, fui na sexta-feira, 6h40 da manhã, falar com o encarregado da prefeitura sobre essas estradas. Também já pontuei algumas outras ruas, como Lauro Lobo, né? Enfim. Só que a preocupação não tem que ter somente quando está no estágio de urgência. A gente tem que ter a preocupação lá atrás, né? E o problema, o maior problema é que vou dizer eu, sempre faço uma indicação, e até mesmo o diretor de obras já me disse que tem indicações que não chegam para ele. Ou seja, pego as indicações, aí é do Rodrigo, gaveta. Aí é do Rodrigo, gaveta. Porque eu já fui várias vezes lá falar com o Paulo Barbosa, e ele não sabia das minhas indicações.
Não sabia. Então, ou seja, é assim que se trabalha. Aí na hora da eleição, todo mundo fala, vamos trabalhar tudo junto, em prol de Pariquera. Mentira, falasse isso daí. Porque quando chega no poder, quem é do meu lado? Vou atender aqui, esse não vou atender. Isso é ruim, isso é politicagem. Isso não é pensar no município, é pensar em si e afastar os outros. Todo mundo que está aqui tem uma preocupação com o município. Então, todos têm que ser atendidos. Infelizmente, nós não somos, muitos não são atendidos como eu não sou. A questão da Vila Palmira, saindo daqui, vou até lá também, como sempre, afinal de contas também tem familiar lá. Tenho grandes amigos de infância lá, e vou lá mais uma vez, que é desde 2017, nessa preocupação, somente isso. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presentes que nos assistem através da rede social. É triste ter que repetir, né, sempre as mesmas coisas dentro dessa casa de leis. Porque muitas vezes dá a impressão que o vereador, ele não faz nada, ele não se preocupa com a população, ele não sabe dos problemas. Pois vejam, estrada que liga Senador Dantas, a principal Senador Dantas, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos do Angatuba, onde fica localizado o posto de saúde, escola. Eu venho há um tempo, há dias, há meses, melhor falando, cobrando uma roçada, uma solução para aquele trecho ali, e infelizmente continua da mesma forma. Continua da mesma forma. Agora com as chuvas, e é claro, não temos como segurar a natureza, a chuva encheu de buraco o mesmo trecho. Agora, o que muito me admira é que eu tenho cobrado desde 2013 nessa casa. Eu fiz um croquis em 2013, onde eu mostrei vários pontos onde poderiam ser feitas lombadas no sítio. Angatuba, Bairro Alto, Senador Dantas, Boa Vista. E essas lombadas não foram feitas quando a estrada esteve boa. A estrada esteve boa. Eu posso dizer aqui, afirmar que a estrada esteve boa. Não fui eu o único que disse aqui. Vários vereadores admitiram que a estrada rural já esteve boa. Agora, o trecho a qual eu estou me referindo está péssimo, cheio de buraco. Devido à chuva? Pode ser. Mas valas se formando. Aí o que muito me admira é assim, eu venho cobrando desde 2013, até falei aqui da questão do croquis, pedindo lombadas para aquele trecho. Nunca foi atendido. Nunca foi atendido por causa disso que o vereador Rodrigo acabou de falar, por politicagem. Politicagem que se começa principalmente com o vice-prefeito. Porque eu me recordo direitinho, quando eu ia para a Assembleia Legislativa junto com o vice-prefeito, por várias vezes eu fui e sou testemunha, o vice-prefeito naquela época, o vereador Rodrigo, nem vereador era nessa casa. O vice-prefeito usava um palavrão para falar o nome do vereador, para pronunciar o nome do vereador, e falava assim, não atenda esse... E pronunciava. É o que deve ser feito agora lá. Com certeza, o vice-prefeito, vereador, usa a mesma fala para o prefeito, não atende o vereador A, vereador B. Tá? Então, a gente fica triste, porque a lombada agora foi feita no Angatuba. Eu respeito, tenho uma consideração muito grande pela colega Erika, colega de estudo, agora aqui nessa casa. Entrou aqui agora há poucos dias, pediu a lombada, e a lombada foi feita, vereadora. O Angatuba agradece a lombada, mas por outro lado a gente fica triste, porque nesse momento, as lombadas são os buracos que estão lá. As lombadas são as valas que estão se formando naquele trecho. Então a gente fica triste, que a lombada veio, mas talvez no momento inoportuno, porque não fui eu que pedi, eu pedi várias vezes e não fui atendido. O vereador Rodrigo pediu, sou testemunha, pediu aqui. Eu não tenho vaidade nenhuma em falar que o vereador pediu coisa para o Angatuba, para o Bairro Alto, para o Senador Dantas. Eu acho assim que a coisa melhor que tem é que tenha, quanto mais pedido tiver. Dias atrás eu até vi uma publicação na rede social que o pessoal aqui está preocupado com a zona rural. Fico contente que se preocupe mesmo, porque há um tempo atrás o pessoal não se preocupava. Então, que venha se preocupando bastante com a zona rural, porque tem vereador nessa casa que nunca visitou a zona rural. Nessa casa que eu falo assim, mandatos anteriores. De repente, se o pessoal aqui, esses vereadores estão se preocupando, a gente agradece. A zona rural agradece e que continue mesmo. Não sabemos, eu não sei, pelo menos não sei, o presidente depois pode confirmar quem é o líder do prefeito na casa, tá? Foi perguntado, é a vereadora Érica, não fiquei sabendo, tá?
Com relação à questão da Casa da Agricultura, eu vou fazer um requerimento semana que vem, é um outro problemaço para a administração pública. Tá? Teve gente que passou na Casa da Agricultura em janeiro, perguntou sobre trabalhos, né, de gradeamento, para terras. Infelizmente, né, disseram que não tinha ninguém, que a agenda ia abrir. Não, aliás, a partir do momento que abriu-se a agenda, sério que aquela pessoa certamente seria a primeira da lista. Outras pessoas foram atendidas e não foi. Então é mais uma coisa que temos que ver esse cronograma e temos que ver o que está acontecendo. Tem coisa errada. Tem coisa errada, e já falei aqui. Não tem que se esperar dinheiro para fazer trabalho que é obrigação da prefeitura. Tá? Encarregado, diretor de obra, não tem que esperar em dinheiro ser pago para depois fazer o trabalho que tem que ser feito por obrigação. Com a palavra o vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, nobres colegas e o público aqui presente. Bom, só pegando um gancho das estradas rurais, eu discordo um pouco, até eu ando em todas por aí. Sei que realmente agora há vários buracos, porque também essa chuva não dá trégua, né? Acho que já tem desde aí do carnaval que vem chovendo. Eu ando aqui pela estrada do Senador Dantas, Angatuba, Bairro Alto, vejo sempre com as máquinas trabalhando, às vezes trabalha até mais do que nos bairros aí, mas tudo bem. Também sobre lá a estrada do KM15, também estive lá, até inclusive no dia que entrou a indicação do vereador Sérgio Schmidt, não falei nada, porque acho que era melhoria lá para o pessoal que realmente precisa. Agora, essa semana também estive lá no local, inclusive sobre os tubos também, né? Eu esqueci de falar aqui no momento. Foi a pedido do Rogério, que trabalha no Caiçara, e do Josias. Então, levei, fui com o seu Zé até o local. O prefeito autorizou a colocar o tubo, só que também não para de chover. Agora, não sei se... Não sou nenhum especialista em colocação de tubo, se quando está chovendo, dá para pôr os tubos. Também lá na rua Antônio Egemiro Galgris, que inclusive é minha rua, tem que colocar uma massa de asfalto, e eu acho que também, nesse tempo, a massa de asfalto também não vai parar, né? Então, a gente aqui tem que cobrar, mas também tem que saber o momento que dá para arrumar uma estrada ou não. Agora, se for para falar assim, vai lá, faça uma instalação, eu sei resolver. Agora, tampar lá buraco, coloca a fresa, passa o rolo. Colocaram, hoje choveu forte, está tudo lá embaixo. Está tudo uma vala lá que... E agora eu vou fazer o quê? Amanhã cedo eu vou estar lá, tem que ir lá porque tem que arrumar aquela vala. Tem vários locais estão com problema, então tem que ser arrumado, mas eu acho que tem que ter... a hora, lógico, está um bom tempo aí, vamos arrumar, vamos trabalhar, vamos cobrar. Agora, infelizmente, eu acho difícil, assim, igual na emergência agora lá, que está ali o nosso amigo Alceu e o Chuchu, a situação ali é complicada realmente, tem que ver a situação, o que podemos estar aí ajudando o pessoal, né? Todo mundo se unir e ver o que está podendo fazer por melhorias para o bairro lá. Ali na rua do Balão também, junto com a rua João Batista Barduco, tem um problema lá, em frente à casa do seu Euclides, né? O Evandro ali, do barzinho, sempre me cobra. Vou lá, peço lá pro responsável da Sabesp, que hoje é o Moisés, encarregado lá. Conversei muito com ele, consegui o caminhão de novo, foi lá, sugou o esgoto, que estava a céu aberto. Agora choveu de volta, voltou o mesmo problema. Então, passei para ele a gravação que o Evandro passou para mim, hoje à tarde. Amanhã estarei lá conversando com ele de novo. Estou cobrando. Agora, é um problema que a Sabesp tem que resolver. Já é esse um problema antigo que na época do Paulo não conseguiu resolver. Eu acho que antes do asfalto até também dava para tentar resolver, mas fizeram a tubulação do lado da calçada e que não deu em nada, voltou esse esgoto a surgir lá. Aí agora... temos que ver se é água de chuva ou alguma coisa que está caindo na tubulação, porque também a gente culpa muito
Só que às vezes a gente faz o errado também. Você vai lá, pega lá, faz uma calha e joga no esgoto. Então não tem jeito de suportar. Aí eu vejo muitas garrafas, muitos plásticos, muitos materiais jogados no lixo aí, na rede de esgoto, que causa esse entupimento aí na tubulação e pode vir causar esses problemas. Então a gente também já tem que ter uma educação ali, que você tem que saber que até um copo, um saquinho que você jogar vai acontecer algum problema, né? E também, falando lá no caso, vou tentar agora entrar em contato com o Sinelmo, que ele está na frente lá da Defesa Civil, para que, se continuar essa chuva aí, ele poder ver o que está podendo ajudar vocês lá, tá? Uma boa noite a todos, e é isso aí, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Sumoyama. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, nobres colegas, público aqui presente e os que nos assistem pela internet. Bom, hoje eu recebi uma resposta, estou feliz com isso. A semana passada, antes que antecedeu o carnaval, eu recebi aqui o assessor do deputado André do Prado, e aí ele pediu para eu dar uma olhada na pavimentação da rua da nossa amiga aqui, vereadora Tereza. E andando lá, ele falou assim, que ele me chama de Japinha, né? Japinha, e essa rua aqui? Eu falei, pois é, né? Será que o deputado manda mais um dinheirinho para a gente pavimentar mais uma rua? É aproximadamente 84 metros de rua, da rua Pedro Andrelino Martins, que daí já faz o vinco ali, né? Ele encontra a pavimentação daquela rua e já sobe para dar continuação. E aí eu fiz um ofício de gabinete e já recebi a resposta que ele vai mandar essa verba para pavimentar essa rua. Eu solicitei também a cobertura ali na entrada da escola Abelhinha, por conta que às vezes eu vou almoçar e passo por ali, às vezes levo meu sobrinho em tempo de chuva, né? E os pais deixam a criança ali e elas vão correndo na chuva, ou fica se batendo com a sombrinha. E é uma coisa que eu acredito que é simples, fácil de fazer, né? Uma cobertura, um todo ali, para que as criança, funcionário, possam entrar na escola sem pegar tanta chuva, né? Principalmente nesse tempo. E também a adequação da cobertura para a retirada dos medicamentos ali, porque ali é tanto sol quanto chuva. Porque se tem uma fila ali, o povo morre no sol, né? E na chuva também se molha. E a parte que as pessoas ficam dentro para entregar o medicamento é mais alto que a parte de fora. E aí fica difícil o acesso para o cadeirante ali. Ou que eles façam uma adequação ali, ou que façam a entrada para dentro da UBS, que é para eles retirarem o medicamento de uma forma correta, né? Porque ele não consegue subir, é alto a janelinha para pegar o medicamento e tem dificuldade ali. Fiz essa solicitação também e espero ser atendida. Apesar de que eu sei que o meu amigo Paulo reclama dessa lombada há muito tempo, eu tenho que agradecer porque eu fui atendida, né? É complicado porque, assim, faz tempo, desde o ano passado, na verdade, eu recebi esse pedido, eu não era vereadora, e fiz o pedido no departamento de obras. O que ele me falou é que não tinham placas para colocar esse redutor de velocidade lá, nesse local, né? Então, não poderia fazer por conta que não tinha sinalização, e se acontecesse alguma coisa ali, algum acidente, a prefeitura seria responsabilizada. Aí, então, logo eu soube que estavam comprando as placas, eu falei assim, cheguei lá no local, eu falei, vocês estão precisando da lombada ainda? Foi feito? Não, não foi feito, a gente quer a lombada aqui, por conta da igreja que fica de um lado, uma mercearia que fica do outro, muito trânsito ali de crianças, pessoas, mas crianças também que às vezes não prestam atenção, né? E ali, graças a Deus, na zona rural, as pessoas melhoraram a condição de vida. A maioria tem a sua motinho, né? Tem o seu carrinho. E aí a moçarada compra a moto e, na verdade, quer curtir, né? Passa ali na velocidade. E a estrada, agora, pode ser que tenha buraco, mas a estrada estava muito boa no final do ano. Que eu fui para lá. Agora, no comecinho de janeiro, eu fui também, não estava com tanto buraco. Agora, por conta da chuva, pode ser que tenha, mas não estava. Tá? Então, eu tenho que agradecer também o trabalho feito
da parte topográfica que eu fiz o pedido. Porque, assim, como eu trabalho lá, não é que é atendido. Eu fico em cima também. Eu fiz o pedido e eu vou perguntar, que dia que vocês vão fazer? Vai dar para fazer? Não vai dar para fazer? Eu encho o saco, sabe? Porque eu sei também que é muita demanda e que, se você não ficar em cima, às vezes passa batido alguma coisa e eu quero ser atendida naquilo que me pediram. Esse trabalho da topografia lá em cima também, porque agora, principalmente na época de chuva, o pessoal da José Sidelasque da parte baixa sofre com isso. É muita água que vem. Inclusive, tem um senhorzinho lá que perdeu o muro, por conta da força da água, né? Também estão fazendo esse trabalho. E por conta dessa chuva, me lembrou aqui o vereador Arnaldo, que foi feito um processo que está em trâmite de desassoreamento do rio Pariquera. Esse processo ele vai para a Caixa para ser liberado, porque é um convênio, né? Então está nesse trâmite para fazer esse trabalho. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, mas eu acredito que logo eles liberam e aí vai ser dada a ordem de serviço. Já. Então é só isso. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Eliel Coppe. É que coincidiu aqui, o Arnaldo assinou, pegou embaixo, eu achei que era duas assinaturas. Com a palavra o vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e o público aqui presente. Só concluindo o que a Erika estava falando, estava conversando com ela aqui sobre o desassoreamento do rio Pariquera, né? A obra já foi licitada, já temos uma empresa vencedora, né? Ela está habilitada para executar a obra, só falta o que a Erika falou, os trâmites burocráticos aí com a Caixa, com o convênio assinar, para a prefeitura poder dar ordem de serviço e a empresa executar o desassoreamento do rio, né? Então, uma obra importante para o município de Pariquera-Sul. Na questão aqui que foi falada das estradas rurais, nem tenho o que falar, porque eu converso aí com vários moradores da zona rural, inclusive um colega meu ali do Angatuba me ligou, pediu para mim ir na casa dele amanhã, até vou fazer uma visita para ele lá. A comparação das estradas rurais das administrações anteriores com a administração atual é gritante, né? O prefeito atual aí, através do meio ambiente, através da Renata lá, desenvolveu projetos aí, eles fazem a extração do cascalho branco aí, aonde existe aí na zona rural, o agricultor já acaba ganhando um tanquinho ali na propriedade, a prefeitura ganha milhares de metros cúbicos de cascalho de excelente qualidade. Então a zona rural hoje tem algum ponto que tem buraco, isso e aquilo? Com certeza tem, né? Chuva destrói até pavimentação asfáltica, quem dirá pavimentação de estrada de terra, né? Isso aí não tem nem o que falar, né? É até uma ignorância a gente querer que a chuva não estrague. Esse é um negócio natural, né? Mas, enfim, com quem eu tenho conversado, é só parabenizando o prefeito, e sabem que hoje, se a gente passar uma máquina numa estrada rural e jogar um cascalho lá com uma chuva, fica praticamente intransitável, né? Porque o cascalho não compacta da noite para o dia, é com o tempo. Então, o período de fazer um trabalho bem feito na zona rural é na época do frio, né? Que não tem chuva, né? Da estiagem. Enfim, estava falando aqui da canalização, a gente sabe que tem que fazer muito por Pariquera. Muitas ruas precisam ser canalizadas. O Chuchu está aqui, foi meu colega de trabalho lá na delegacia de polícia, pessoa que tem um carinho, admiração. O Chuchu, você não veio falar comigo pessoalmente, mas também vou tentar intervir e ver o que é possível fazer no seu caso lá, tá? Agora, ressaltando aqui o trabalho de canalização do município, o que aconteceu no município é que o município ficou parado por muitos anos, né? Não havia essas canalizações que são feitas agora. Que nem eu lembrando de cabeça aqui, ó, não fui pesquisar em nenhum lugar, ó. Eu tenho a canalização lá da rua Engenheiro Michaeli, que enchia tudo ali no final da Engenheiro Michaeli, frente do Bar da Dirce. Ali foram 300 metros de tubulação, resolveu, né? Teve outra pavimentação aí da Marcelo Marieta, que era um absurdo, chovia, ficava intransitável, que lá o prefeito licitou, aí foi mais de 300 metros de canalização lá também. A rua Cílio Zanella, que eu falei, mais de 300 metros também ali do Danilo, foi embora para lá, canalizou tudo aquilo dali. A pavimentação da Vila Piripiri também foi contemplada ali, boa parte com a tubulação de água pluvial. A João Tubiacílio, aqui em frente dessa escola que tem ali, a Chemundo Encantado, ali enchia tudo, ali perto do Júlio Haddad, né? Eu lembro que o Júlio era vereador,
pleiteava isso na administração passada e sempre era ignorado. O prefeito Zé Carlos resolveu a situação ali, né? Passa ali, vê se tem alguma inundação ali. Na Vila São João, como o vereador Ticaca falou, a creche lá recebeu mais de 100 metros, 200 metros, não sei o total da extensão, lá de tubo de 1 metro. Só para ter noção, aí um tubo de metro custa em torno de R$400 aí, no depósito para comprar, tem mais aplicação. Na zona rural, nossa, mas foi mais de 1.000 metros, assim, que eu lembro de cabeça, executado aí de pavimentação, de canalização. Ali na entrada da São João, na rua Fernando Clemente Zanella, ali depois do Margão, ali enchia também, estava um trabalho mal feito, o prefeito foi lá, a equipe da prefeitura, colocou mais tubulação lá, arrumou aquela entrada que estava péssima lá, né? Então, o que a gente vê aqui hoje no município, que foi feito muito na questão de tubulação, e precisa ser feito mais, como é o caso do Chuchu aqui, que merece todo o carinho e respeito nosso aqui, o Chuchu. Mas, infelizmente, as administrações passadas deixaram muito a desejar, muito, né? Então, por mais que o prefeito tenha feito aqui, que eu citei essas 10 ruas aqui, 10 canalizações aqui, que eu lembrei aqui de cabeça, ele fez muito mais, né? Mas, infelizmente, ainda é pouco para o município que estava totalmente abandonado. Era isso, senhor presidente. Fazendo uso da palavra, cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público que nos assiste aqui presente e aqueles que nos assistem pela rede social. Também fiz uma indicação na rua Nagir Dionísio Ferreira, na cabeceira da ponte desbarrancou. A hora que eu vi o problema, estive até a garagem da prefeitura, fui até o local com o senhor Batista, prontamente atendeu no sentido de colocar a sinalização. Já foi passado para o departamento de obras e a gente aguarda as melhorias. Também quero falar de uma indicação que eu fiz aqui aos funcionários do 92, serviço este onde eu trabalho hoje, que é sobre a compra de uniforme e também melhorias na estrutura do local. Sabemos aí que ao longo do dia, da noite, o serviço funciona 24 horas para atender a nossa população. Então, não sabemos quando vai chover, não sabemos quando vai fazer sol. Então, a gente precisa de um equipamento, não só eu, quanto os demais funcionários ali, para assim melhor e poder atender a nossa população aí, né? Também fiz uma indicação aí de número 74, solicitando ao prefeito municipal fazer gestão com a equipe para que conceda aí um dia de folga no dia do seu aniversário. Aquele funcionário que cai numa quarta-feira aí, possa ter no seu aniversário aí uma folga para que seja comemorado esse dia aí dele, né? Então a gente precisa que a prefeitura mande um projeto para cá e a Câmara avalie para que possamos assim ajudar os nossos funcionários também. Entrou aqui o projeto da revisão salarial, o vereador Rodrigo citou aqui que tem alguns entraves aí, então eu peço tanto ao vereador Rodrigo quanto aos demais vereadores que essa é uma questão que me preocupa muito, a questão da revisão. Temos também aí um projeto que está para vir aí dos agentes comunitários de saúde. Então, eu peço que tenha a maior agilidade possível, que o vereador Rodrigo, que apontou aqui algumas situações, algumas questões em cima desse projeto, que possamos dar agilidade
para que possamos conceder a revisão aos funcionários da prefeitura. Sabemos aí que ao longo do tempo vem tendo a revisão. Eu vejo que algumas referências estão se equiparando uma com a outra. Eu vejo aí a necessidade de melhorias salariais para os funcionários da prefeitura, num geral. Então eu peço aos vereadores da comissão, aos demais vereadores aí que possam também contribuir para a melhoria desse projeto, para que possamos aí conceder a revisão salarial e também o reajuste concedido pelo governo dos agentes comunitários de saúde. Também quero aí agradecer a equipe da roçada aí da prefeitura, o encarregado também, os funcionários aí que atenderam um pedido lá na igreja da Vila Maria ali na roçada. O espaço ficou bonito e assim a gente quer ver a cidade num geral. Também quero comunicar ao plenário aqui, até falar que chegou há uma semana atrás e eu não comuniquei, né? Mas o líder do prefeito é a Érica. Então, aqueles que forem direcionar suas reivindicações ao líder, o líder do prefeito é a vereadora Érica. Também, como citou aqui o vereador Milton Ticaca, o Moisés, encarregado da Sabesp, nessa questão aí é importante que o diretor do departamento de obras faça gestão junto com a Sabesp, para que possamos eliminar esses problemas aí, como temos ali perto do bar do Evandro, nosso grande amigo Evandro, da Vila Palmira ali. É uma questão que ele me cobrou também. Eu fiz um ofício, levei até a Sabesp, como o vereador Milton Ticaca prontamente atendeu ele também, e que possa trazer uma solução para esse problema que não volte a acontecer, né? Então a gente pede aí para que o engenheiro avalie o local e possa fazer gestão junto à Sabesp para ajudar aquela população local ali. Quero falar aqui de uma indicação que eu fiz no dia 14 de janeiro, que foi lida e aprovada em plenário aqui, que fala da necessidade de realizar patrulhamento, cascalhamento e colocação de fresa asfáltica na Alameda Petropem e nas ruas paralelas e nas transversais no bairro Conchal. Fui cobrado por diversas vezes por munícipes, vendo a preocupação, mesmo munícipes mandando fotos em meu celular. Eu tive até o local, verifiquei a situação, fiz a indicação, conversei com o departamento de obras essa questão, conversei também na garagem, onde os mesmos se prontificaram em atender e falaram que já estava no cronograma deles realizar esse serviço. Eu fico feliz, eu agradeço a equipe da prefeitura, mas não foi por isso que tenho conversas que ia ser feito o serviço, que eu fui lá me aparecer aos moradores, né? Então a minha preocupação é com a população daquele bairro em trazer as melhorias e não me aparecer quando for executada a obra. Também quero, na sessão passada falei aqui sobre um recurso destinado ao deputado estadual Jorge Caruso. Quero agradecer o prefeito Zé Carlos, onde prontamente ele esteve junto comigo ao gabinete do deputado Caruso e assinou o recurso destinado à saúde do município. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao prefeito Zé Carlos em cima dessa questão. E estamos
Espero que todos, eu vejo que todos aqui estão se preocupando com o município, buscando recursos, e é assim que Pariquera vê os vereadores, se preocupando com a população. Antes de encerrar, quero convocar aqui o vereador Milton Ticaca, a vereadora Tereza e a vereadora Érica, que fazem parte da mesa diretora aqui, para uma reunião prévia no gabinete da presidência. E aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariquerasul.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.